Boa tarde a todos, mais uma live começando. Hoje aqui com a camiseta do Super-Homem para enfrentar aqui o coronavírus, só com a camiseta do Super-Homem. Grande Vinícius, Michele, Gisele, opa, Érica, Vanessa, Paulo, Glenda. Opa, vamos chamar o professor Hans aqui para conosco. Olá, Rosana. Oi, Keiko. Grande. Professor Alberto Iga. Michele, Vanessa, Vitor. Opa, grande amigo, professor. Professor Hans entrou aí. Beleza, meu amigo? Professor Cláudio Suzuki, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, muito bem, vocês? Maravilhosamente bem? Maravilhosamente bem! Aí E sim, 110%. muito bem, 110%. Eu vou 110% daqui e você vai maravilhosamente bem daí. Muito bem, muita gente entrando aí, Hans, Juliana, o Agenor, a Patrícia, nosso grande amigo o professor Alexandre Pereira Pinto Ormonde, que participou aí da live ontem. Grande Robertão, Robertão participante aí direto das nossas lives, muito obrigado pela participação. E hoje, grande Augusto, muito bem. Hoje a gente vai tratar de um tema aí que muita gente estava pedindo, né, Hans? Até inclusive você tinha falado que ia fazer um vídeo tratando sobre isso, mas no final, uma live, nada como uma boa live, né, Hans? Então acho que a live Quem acaba. sabe faz ao vivo. É isso aí, cara. Sem edição, sem nada, né, meu amigo? Então acho que hoje o tema, muita gente já estava pedindo para você, muita gente estava pedindo para mim, né? Justamente pela questão, né, da resolução do CNJ, resolução 62 do CNJ, que, né, tratou aí da questão do coronavírus e dos presos especificamente, né? Então, por isso que aí é o tema da nossa live é se os presos devem ser soltos aí em tempos de pandemia. E como eu pude ver, muita gente ali no seu Facebook questionou por que que a gente colocou a foto do milagre da cela 7, né, Hans? É verdade. Qual a relação do filme, né? Que muita gente aí acabou chorando, né? Inclusive eu, porque o filme é extremamente emocionante, né? Quem assistiu sabe, né? E eu não tenho coração de pedra, aliás, meu coração é de manteiga, qualquer coisa já estava chorando só de descobrir que o cara tinha problema, coitado, tinha filha para cuidar, já comecei a chorar. Né? Então aí depois que o cara vai preso, bom, não vamos falar muito mais coisas, senão tem gente que vai falar que é spoiler, né, Hans? Então temos que tomar cuidado aí, É verdade. né? Muita gente aí pode ser que reclame, né? Aliás, acho que provavelmente a gente vai falar algumas coisas sobre o filme, então se você não quiser ouvir spoiler, por favor, então acho que deixa para assistir a nossa live depois, né? Nossa live vai ficar aí no ar mais 24 horas. Então, aqueles que não assistiram o filme, vá assistir o filme, eu recomendo, principalmente para aqueles que gostam de direito penal, né? Não é uma relação direta ao direito penal, mas tem algo correlacionado a isso, ao processo penal, ao sistema prisional, né? Mesmo não sendo no Brasil, o sistema prisional é, de forma geral, mais ou menos aquilo que se retrata no filme, né? E posso afirmar que é extremamente pior do que mostra no filme, né? Então, para aqueles que eventualmente não tenham assistido e não queiram ouvir spoilers do filme, então já aconselho desde já, né, ir lá assistir no Netflix o filme, e aí depois a nossa live vai ficar 24 horas no ar, e aí depois volte e assista aqui nossa live para ver as nossas conclusões e as suas conclusões aí em relação ao filme, né? Então acho que o mais importante, né, Hans, acho que deixar bem claro que a nossa live hoje vai tratar sobre a questão que muita gente está falando, né? Muita gente fala nas redes sociais, está falando em grupo de WhatsApp, né? Essa questão, essa discussão de que os presos estão sendo soltos, né? Que os presos estão sendo soltos por conta
do coronavírus, né? Então, acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, que não é qualquer preso que está sendo solto, né? Então, essa que é a grande premissa. A gente não pode entender que é qualquer preso que vai ser solto, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar é que essa resolução do CNJ, ele especificou alguns requisitos, né, para essa a eventual soltura dos presos. Não é uma liberação coletiva como, né, muita gente estava pensando. E então acho que isso que é importante a gente deixar bem claro. Não é todo mundo que vai ser solto. Só algumas pessoas, né? Principalmente, por exemplo, pessoas que já estavam em regime semiaberto, pessoas que já estavam em regime aberto vão poder, né? Ou eventualmente progredir de regime, ou a questão de cumprimento da pena em prisão domiciliar, né? Então, a gente já elimina uma grande parte de pessoas, né? Não é qualquer crime, em tese, que vai ser colocado em regime domiciliar, né? E analisando principalmente a questão de crimes sem violência ou grave ameaça, e se porventura nessas situações precisam ter alguns requisitos, como estar em grupo de risco, né? Ser gestante, né? Ser idoso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque as pessoas estão achando que vai haver uma liberação total, porque houve notícias de que a Defensoria Pública entrou com um habeas corpus coletivo para a soltura de todos os presos, mas não de todos de forma genérica. Todos que preencham os requisitos, né? Mas eu, particularmente, eu sou contra essa situação, né, porque eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Acho que essa é a questão primordial, né, de análise de qualquer pedido para a libertação de um preso. A gente tem que analisar caso concreto. Eu mesmo, eu tive um caso no escritório onde eu fiz o pedido para o juiz da execução penal, por conta de ele já estar em regime semiaberto, ter direito à progressão de regime, e os pedidos não eram apreciados, né? Para quem milita sabe que execução penal é realmente extremamente trabalhoso, extremamente cansativo, são inúmeros presos no nosso sistema prisional, né? Então, assim, eu mesmo precisei me socorrer do remédio heróico, do habeas corpus, para soltar aí o meu cliente, né? Que estava respondendo, tinha respondido por um crime de furto, furto simples, estava em regime semiaberto, pedia progressão, não foi apreciado, e aí por conta de todas essas decorrências eu pedi para que ele fosse libertado em prisão domiciliar, cuja liminar foi recebida e no mérito recentemente também foi confirmado o pedido. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que tratar. E também peço, né? Eu sei que grande parte das pessoas que estão participando da nossa live, a grande parte são nossos alunos, ex-alunos, né, conhecidos, e que sabem que eu não tenho nenhum tipo de linha ou viés sensacionalista. E você sabe que em sala de aula a gente brinca, mas eu não gostaria de ver discussões do tipo que advogado criminalista é advogado de bandido, ou que se eu tô com dó dos presos, que leve para casa, todos esses papinhos que a gente sabe que surge em rede social, né? É por isso que eu sempre debati na minha tese de doutorado essa questão de juízes de redes sociais, porque é fácil você julgar as pessoas, né, sem nenhuma fundamentação, só falando que tá com dó, leva para casa. Então, sabe, acho que essas questões sensacionalistas a gente deixa para outros programas de final da tarde que não o nosso aqui, né? Até porque o nosso é de início de tarde, não de final de tarde. E esses programas sensacionalistas são geralmente de dia de semana e não de final de semana. Então, acho que essa aqui é a grande questão, né? E eu, particularmente, acho que estamos vivendo em um tempo de exceção. A gente tem que preservar a vida humana e acho que é por isso que a gente tem que analisar, caso a caso, se ele deve progredir de regime ou não, né? E porque a gente sabe que o nosso sistema prisional é caótico, né? Foi feito dados estatísticos, nós temos um índice gigantesco de reincidência, 70%, né, dos egressos, eles voltam a delinquir, justamente porque o nosso sistema prisional não tem um sistema que
ressocialize o indivíduo, né? A gente é apenas um depósito humano ali, e que também motivado, né, por discursos sensacionalistas, que fala que prisão não é hotel, que não é resort, né? E eu acho que a gente, a gente tem que dar uma oportunidade para o ser humano tentar se realocar, se ressocializar, né? Porque senão esse é um negócio que sempre vai voltar, né? É estatística, não sou eu que estou falando, né? É estatística. 70% dos egressos voltam a delinquir. Por quê? Porque não existe nenhum plano, né, de ressocialização do indivíduo e a única coisa que ele sabe fazer é delinquir. Então, ele vai sair, ver que não vai ter nenhum tipo de oportunidade na sociedade, ele vai fazer e continuar fazendo o que ele sabe, que é delinquir, né? Então, eu acho que é desse ponto que a gente podia começar a nossa discussão hoje, né, Hans? Nosso bate-papo aí, né? Convidando desde já aí todos os participantes aí. A gente está batendo aí 62 participantes aqui que estão aqui acompanhando a nossa live e novamente agradecendo a todos aí que estão participando, né? E queria que você fizesse aí, tecesse algumas considerações sobre o tema aí, Hans. Primeiro, mais uma vez, cumprimentar meu amigo de docência, professor Cláudio Suzuki, né? Obrigado. Nessas lives. E a tendência é que tenha live toda semana, né? Enquanto durar a Vamos fazer pandemia, lives aí toda semana. enquanto durar a pandemia, vamos estar aí, né, Hans? Não tem jeito. Enquanto tiver a possibilidade, vamos discutir dos assuntos os mais polêmicos, não é? É isso aí. Quero cumprimentar todo o pessoal que está aí vendo, estou vendo muitos alunos queridos, queridas. Nossa, Obrigado massa. pela presença. Espero que essa live traga alguma coisa do ponto de vista do conhecimento jurídico. E eu quero começar com uma provocação aqui, já que o professor Suzuki trabalhou essas questões de forma tão sapiente, tão sábia. Eu quero começar com uma provocação aqui, que é a seguinte. Afinal, o que o Estado está querendo? E essa deve ser a pergunta de muitos. Soltar presos, soltar bandidos que estão presos para evitar o contágio e prender os cidadãos de bem para também evitar o contágio? Qual é a lógica nessa perspectiva aí? E aí, desde já, aquelas afirmações de que o bandido bom é o bandido morto, que isso só acontece no Brasil, que é o país da impunidade, eu peço para parafrasear a Divina Comédia. Né? Quem não leu, deveria ler a Divina Comédia, O Inferno de Dante Alighieri. E no portão do inferno tem uma frase, ela está em italiano, né? Que é basicamente: deixais a esperança, vós que entrais. E aí eu vou parafrasear: deixai a esperança, vós que entrais no sistema carcerário brasileiro. Ah, professor, mas o senhor está sendo exagerado, o senhor está sendo midiático aí ao falar isso numa perspectiva de direitos humanos. Não, porque não fui eu que disse isso. Esta comparação foi feita, e o Suzuki sabe, ela foi feita na DPF 347, julgada no Supremo Tribunal Federal, e consta dos votos de vários ministros essa comparação com o inferno dantesco e as prisões e o sistema carcerário brasileiro. Então, essa é uma questão. O Supremo disse que nós vivemos no Brasil, levando em consideração o sistema carcerário, nós vivemos um estado de coisas inconstitucional, essa DPF 347. Aí, por que a escolha do filme? O que tem a ver o filme do coitado do Memo, né? O Memo é o nome do rapaz, não é isso? Memo. Lingo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu queria também salientar aqui um autor famoso, que é o Michel Foucault, né? Que ele trabalha com a questão do espetáculo do suplício. O espetáculo do suplício pode gerar comoção. Gera comoção, né? As pessoas se emocionam com a injustiça. Mas ele também satisfaz os sentimentos por vingança, por justiçamento, né? Sem dúvidas que as pessoas gostam de ver, muitas vezes, um réu, um condenado, cumprindo pena, né? Se voltasse a pena de morte no Brasil, as audiências seriam elevadíssimas se essa execução fosse televisionada.
Com certeza. E aí, uma pergunta, para continuar a nossa discussão, você tem que refletir. Você que está nos acompanhando tem que refletir aí. Você é o tipo da pessoa que naquela cena, sem spoiler, hein? Eu não vou dar spoiler aqui, então fica tranquilo quem não assistiu o filme. Se você é aquele tipo de pessoa que ao se deparar com a cena do rapaz, o coitadinho lá, o doente, o protagonista do filme, se você se deparou com a cena dele segurando a menina com sangue na margem do lago ou do rio, né, ali na represa, chorando, gritando, e ela morta, e você, por um sentimento louvável, mas por um sentimento de justiçamento, já presumir a culpa dele, você tem que levar em consideração que essa não será a nossa abordagem. Agora, se você presumir a inocência no primeiro momento, e aí coloque no lugar do Memo o estereótipo de criminoso brasileiro. Coloque lá no lugar do rapaz que gerou empatia a vida real do Brasil. Porque no Brasil, 90% dos que são presos, e esse é um dado, como o Suzuki disse, não é uma afirmação solta, 90% dos que são presos são negros, são pobres, muitos são semi-alfabetizados ou analfabetos. Coloque o estereótipo do criminoso brasileiro ali e você vai presumir a inocência ou a culpa? Isso é importantíssimo para continuar a discussão sobre a questão do sistema carcerário. E aí, qual é a relação do filme com a pandemia e com os presos no Brasil? Uma pena de prisão, pessoal, uma pena de prisão, ela não pode se tornar uma pena de morte no Brasil. E isso é o que pode acontecer se eventualmente alguém que está no grupo de risco ou nas situações do estado de coisas inconstitucional do sistema brasileiro, se for contaminado pelo Covid-19 no sistema carcerário. Então, a perspectiva é essa, né? Não tem relação direta, mas indireta com o filme. E nessa perspectiva que o Suzuki salientou, né, o CNJ, e muitas vezes os ministros do Supremo são criticados, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele emitiu uma recomendação, que é a recomendação 62 de 2020. E essa recomendação, ela leva em consideração o seguinte, é importante frisar isso, antes de abordar a questão jurídica propriamente. O ministro Dias Toffoli, que assinou essa recomendação, ele coloca lá, considerando o seguinte, pense numa perspectiva prática. Os presos têm direito à saúde. Isso é o que está previsto no artigo 196 da Constituição. Os presos têm direito à assistência de saúde. Isso é o que está previsto também no artigo 14 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de 11 de julho de 84. Também no artigo 41, inciso 7 da mesma LEP, da Lei de Execução Penal. Se os presos têm direito à saúde e o estabelecimento penal não fornecer médico desses presos no sistema, seja o CDP, a penitenciária ou qualquer outro estabelecimento penal, onde é que eles vão ser atendidos obrigatoriamente? Eles serão atendidos no Sistema Único de Saúde. Aliás, a Lei de Execução Penal prevê, no artigo 120, inciso 2º, que é possível a permissão de saída com escolta para tratamento médico. E aí, se nós temos uma população carcerária de 700, agora atualizado pelo CNJ, são cerca de 771 mil presos atualmente, se nós temos essa população carcerária, que está entre as maiores do mundo, se tiver um surto de Covid-19 no sistema carcerário, o Sistema Único de Saúde vai sofrer um colapso. E aí quem é que vai ser atingido também? Todos nós. Então, a perspectiva ela é jurídica, ela é criminológica e, sobretudo, de políticas de saúde. E aí é que nós vamos fazer análise no seguinte sentido. Quais são as hipóteses que autorizariam a concessão de saída temporária e, além de saída temporária, de fixação do regime fechado para o aberto, não é? Quais são as hipóteses e em que hipóteses a prisão provisória ela pode ser revogada. É isso que nós vamos abordar. Eu estou aqui, eu separei a recomendação 62 para abordar com vocês,
Nós vamos abordar aqui os artigos 4º e 5º, sobretudo, da Recomendação 62. Mas antes de prosseguir, eu quero ouvir as considerações do meu claríssimo amigo Cláudio Suzuki sobre essa questão de política de saúde. Porque, veja, se o sistema carcerário sofrer com a pandemia, isso vai atingir o SUS também. E se atingir o SUS, nós todos seremos atingidos. Quero saber o que você pensa dessa perspectiva. Não, com certeza, eu acho que você falou tudo. É que quando a gente fala em sistema prisional, em presos, a gente acaba mexendo com a questão ah, populista da coisa, né? Muita gente pensa assim, não, mas a gente está colocando preso na rua, né? E não pensa nas outras consequências que se a gente manter alguns presos, né, o que vai acontecer, né? Então você está deixando isso bem claro, que, primeiro, as pessoas não têm a menor noção, né, de como é o nosso sistema prisional. Às vezes pode ter uma ideia do que seja, mas eu posso garantir para vocês, todos que estão assistindo aí, que o sistema prisional não é nenhum tipo de hotel, não é nenhum tipo de resort. Infelizmente, a gente está muito mais próximo de um depósito de seres humanos, né, do que qualquer tipo de ambiente, no mínimo, salubre para um ser humano viver, né? Então, são às vezes, sei lá, 30 pessoas, né, em um ambiente fechado, aonde que se uma pessoa ficar doente, né, com o coronavírus, com certeza os outros 30 vão ficar, né? Então, assim, e dos 30 ficando em uma cela, com certeza os outros 30 que estão na cela do lado também vão ficar. Então, assim, a quantidade de presos que, se um contrair o coronavírus, provavelmente o sistema prisional, provavelmente grande parte será contaminada pelo vírus, né? Então, assim, a consequência é o sistema prisional, como você bem disse, alguns estabelecimentos possuem, né, estabelecimentos médicos hospitalares, né, para tratamento dos presos. Acontece que em uma situação dessa não vai ter jeito. Nenhum sistema médico dentro do sistema prisional vai conseguir atender essa demanda, né? Até porque eles não têm equipamentos, todos os tipos de equipamento, né? Como esses respiradores que são obrigatórios para um tratamento, né, de uma pessoa com coronavírus. Qual a consequência disso? Que esses presos vão ter que se socorrer do SUS, né? Às vezes pegando vaga de outras pessoas, né? Aí vai falar assim, não, o médico que deixa o preso lá para lá e deixa ele morrer. O médico também não vai poder fazer isso, né? Ele tem um juramento a seguir e ele tem que proteger todos os tipos de vida, né? Então, assim, embora eu tenha escutado e visto aí na internet que alguns médicos estão tendo que escolher vidas humanas, né? Em detrimento aí, né, da ausência de equipamento para atender todo esse público, né, de doentes. Então, assim, essa é uma questão que as pessoas só conseguem ver o micro. O que é o micro? Estamos soltando presos. E esquecem o macro, né? Da consequência de que vai ser, se todo o sistema prisional for colocado no SUS. Se eu, por exemplo, uma pessoa que não praticou nenhum crime, for e precisar do sistema público de saúde, ele vai chegar lá e vai se, né, vai se dar de encontro com os hospitais lotados, às vezes por muitos, do sistema Sim, prisional, né? Então acho que sim. essa é uma questão que a gente não pode ficar focado só no micro, a gente tem que ver o macro, as consequências de forma geral, né? E que essa pessoa que às vezes está falando, não, tem que deixar todo mundo preso mesmo, tem mais é que deixar eles lá, não sabem que a consequência é que ele vai ser afetado de uma forma indireta se esse preso às vezes permanecer lá, né? Porque a gente sabe que uma pessoa saudável que esteja lá dentro da prisão, ele vai ser um vetor de contaminação, né? Então, a gente não pode ficar vendo só essa questão micro, a gente tem que ver uma questão macro
das consequências que vai acontecer com a população. Não, e para além disso, que você referendou, a afirmação de que, mas isso é só no Brasil. O Brasil o Brasil é o país da impunidade. Eu fiz uma rápida pesquisa ontem, em razão da nossa live, até mesmo da nossa live, e vários países do mundo estão adotando essa política, que eu não vou nem chamar de política criminal, política de saúde pública. Sim. Países como, eu vou citar países como países europeus, né? Então, Alemanha, França, a França que foi condenada no Tribunal Europeu de Direitos Humanos por superlotação carcerária, tem já um plano de redução de presos, até mesmo os países escandinavos, como a Suécia, estão nessa perspectiva de liberar presos, se bem que quase eles têm poucos presos lá. Pouquíssimo, lá. Só que aí vou além, aí que é o problema. Países como Estados Unidos também estão adotando essa política. Aliás, essa afirmação de que a pena de prisão pode se transformar numa pena de morte, não é minha, não é do Suzuki. Essa afirmação é de um advogado, salvo engano, Daniel Brown, que atua em Toronto, nos Estados Unidos. E de que as políticas são no sentido de soltar presos. E estão soltando presos que estão prestes a cumprir penas ou de delitos de menor potencial ofensivo. E aí eu vou além. Países como o Irã, que tem aí uma população carcerária de 185 mil, tem um projeto para soltar 85 mil presos. Países como o Irã. Então a afirmação de que o Brasil é o país da impunidade, que isso é só no Brasil, essa afirmação ela é falaciosa e ela não tem base em números internacionais. E aí só seguir nessa linha, para que nós possamos entender, afinal de contas, quais são os presos que podem ser soltos, não é, Suzuki? Sim. E qual é a regulamentação disso aqui. Eu estou aqui, pessoal, estou com o artigo 4º. O Kelsen falou de artigo, ele já fica Já começa o artigo de lei. Falou em artigo, falou em lei. Kelsen quer participar. Já quer participar. Eu estou aqui com o artigo 4º da Recomendação 62 de 2020 do CNJ, né? E ela diz o seguinte, rapidamente aqui, diz assim: recomendar aos magistrados em competência para a fase de conhecimento criminal, ou seja, durante a ação penal, durante o processo, que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas. Aí vem o inciso 1º, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do artigo 316 do CPP, priorizando. O que diz esse artigo 316? Esse artigo foi reformado pela lei anticrime, pelo famigerado pacote anticrime, a lei 13.964, alterou o artigo 316, mas basicamente o caput continua dizendo que o juiz pode, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da Defesa, revogar a prisão preventiva se ela deixou de ser necessária. E o parágrafo único do 316, que é o mais interessante, ele trouxe uma nova possibilidade, que é a necessidade do magistrado verificar a cada 90 dias a necessidade da prisão. E se ele não fizer isso, de forma fundamentada, mantendo a prisão se torna ilegal. Então, o que acontece? É nessa linha que o ministro Dias Toffoli emitiu essa recomendação. Então, os magistrados devem reavaliar prisões preventivas para, e priorizando, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos, ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco. A linha B ainda diz, e essas são as mais problemáticas, pessoas presas em estabelecimentos prisionais que estejam com a ocupação superior à capacidade e que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema jurisdicional internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. E a C, prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou que sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. O que é importante frisar aqui? Essas medidas não são cumulativas, essas hipóteses.
elas são isoladas. Então, uma mãe que praticou um crime violento, mas ela está gestante, a gestante, o juiz, até o próprio CPP prevê isso, nos artigos 318A, 318B do CPP, não é? Ou até um caso de um estabelecimento prisional que esteja com superlotação e que não tenha, nos termos da lei de execução penal, o médico, o estabelecimento do sistema de pronto atendimento de saúde. Então, nessas hipóteses, pode ser revogada a prisão preventiva e substituída a prisão preventiva por medidas cautelares, até mesmo com monitoramento eletrônico, desde que em decisão fundamentada pelo juiz. Portanto, para as prisões provisórias, e isso também se aplica no sistema de medidas socioeducativas para os menores infratores, essas recomendações o juiz tem que avaliar. E por que isso? Porque o sistema carcerário brasileiro está num estado de coisas inconstitucional. O Supremo disse que as disposições legais muitas vezes devem ser revistas porque o Estado não cumpre com a lei de execução penal. Como o Estado não cumpre com o princípio da humanização das penas, que tem previsão constitucional, né? Você vai encontrar lá no artigo 5º, eu vou apenas citar os inciso 3º, incisos 46, 47, 48, 49, 50, todos eles tratam da ideia de penas que são, no mínimo, humanas, né? Não são admitidas penas cruéis. E a expectativa da morte é cruel, né? A expectativa da morte pode ser que seja mais cruel do que a própria execução da pena capital. Então, com relação à pena de prisão provisória, melhor, pena não, né? Não deixa de ser uma pena, mas com relação à prisão provisória, essas são as possibilidades. Agora, com relação à pena, aí fica mais polêmico, mas antes de falar da prisão pena e de quem pode ser solto cumprindo pena, eu quero passar a palavra para o meu amigo Suzuki, que vai que alguém tenha aí alguma questão, uma pergunta, uma dúvida, então, ou até discordar disso. Não, inclusive aqui o Júnior está falando que justamente, né, que tem a questão da responsabilidade do Estado em garantir a integridade física do preso, né? Então, acho que isso também é importante salientar, que o Estado ele vai ser responsável, né? Bom, em tese, pelo bem-estar e pela saúde do preso. Então, ele tem que analisar todas essas questões, né? Observando os critérios objetivos que a recomendação ele acaba impondo, né? Então, acho que isso aí é importante dizer, que não é porque ele está preso que não existe uma responsabilidade do Estado. Pelo contrário, né? Uma vez preso, o Estado ele tem o dever de zelar pela integridade física e pela saúde do indivíduo, né? O meu xará aqui, Claudião Pinheiro, está perguntando, Hans, se na resolução ele fala sobre a questão da prisão civil, né? E aí, não sei se você quer falar sobre isso, acho que é bom esclarecer, né? Antes só de falar da prisão civil por alimentos, sim, que tem previsão, se não me engano, no artigo 6º, deixa eu ver aqui, ó, artigo 6º da recomendação, fala, ó, artigo 6º, é o Cláudio, né, que perguntou, diz assim o artigo 6º, recomendar aos magistrados com competência civil que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia. Então, também essas medidas também são direcionadas para prisão civil em razão de alimentos. E aí, acho que foi o Jefferson que falou da responsabilização do Estado, não foi? Não, foi o Júnior, foi o Júnior. Jefferson acabou de entrar, Júnior? ele está mais perdido que segue em tiroteio, mas ele está sempre participando. Então deixa ele já se acerta aí. Ele está sempre participando. O Júnior, a recomendação do CNJ prevê essa possibilidade, não só do próprio Estado brasileiro ter que indenizar o preso, mas a possibilidade do Brasil ser notificado, do Brasil ser denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela Comissão Interamericana com sede em Washington. Então, a comissão pode fiscalizar o Brasil, o Supremo, o próprio Estado está declarando que ele não cumpre a lei. O Supremo, na DPF 347, basicamente disse: o Estado brasileiro não cumpre a lei. Então, é um estado de coisas absolutamente inconstitucional. Por isso é que tem que se ponderar. Ontem o professor Alexandre, acho que o professor Alexandre está aqui nos acompanhando, né? Sim. O professor Alexandre
salientou muito bem a questão de ponderação de valores, de princípios. Não há direitos absolutos, não há hierarquia entre direitos fundamentais. Sim. Os direitos podem ser ponderados, você pode pensar na perspectiva dos mandamentos de otimização, mas aqui, né, o Supremo declarou que a situação é de inconstitucionalidade geral. Então, a prisão provisória é mais do que nunca. Imagine, aí coloque, faça um exercício mental. Você que se comoveu com o filme da Milagre na Cela 7, né? Eu me comovi com o filme, eu assisti aqui em casa, eu não vou dizer se eu chorei ou não, tá? Mas... Já se entregou, já se entregou. Já se entregou. Mas o filme é emocionante, né? Eu não sou comentarista de cinema, mas achei o filme interessantíssimo, principalmente do ponto de vista, não da questão do direito penal, mas das questões humanas ali relacionadas. E o filme chega a um ponto, eu não vou dar spoiler, mas tem um momento ali, tem uma cena que para mim é uma cena que a esperança se foi, né? A esperança ali acabou para quem está assistindo o filme. E assim, para quem está preso provisoriamente, que ainda é presumidamente inocente, a esperança também pode acabar se essa pessoa está num grupo de risco e se deparar na cela com 30, 40 indivíduos, sendo que a lei diz que a unidade é celular, ela pode se deparar com contágio tendo imunodeficiência, tendo doenças como cardiopatias, e a pena de prisão virá uma pena de morte. Agora, a pena propriamente, o artigo 5º da Recomendação 62, ele diz assim, artigo 5º, recomendar aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar as seguintes medidas. Inciso 1º, concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante 56 do STF, sobretudo em relação, aí ele cita as pessoas, as mulheres gestantes, lactantes, pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos com deficiência, idosos, indígenas, pessoas com deficiência, que se enquadrem no grupo de risco da doença. Não é? A mesma redação anterior, estabelecimentos com ocupação superior à capacidade e que não atendam ao mínimo exigível na lei de execução penal. Por exemplo, a ausência de médico. Bom, o que está dizendo aqui? Para você entender essa questão, você tem que lembrar dessa súmula vinculante 56 do STF. Essa súmula foi editada em razão do julgamento do recurso extraordinário 641.320, salvo engano. 641.320 da relatoria do Gilmar Mendes. E neste recurso, o Supremo, naquele momento, acho que em 2012, disse: olha, diante do estado de coisas da absoluta inconstitucionalidade, antes de julgar a DPF, é possível que, se o sujeito está cumprindo pena no regime fechado e ele já tem direito de estar no semiaberto e não há vagas no semiaberto, mesmo que a progressão por salto, a progressão per salto, vedada também por súmula, mesmo que ela seja proibida, em razão da inconstitucionalidade geral, ele vai poder passar do regime fechado direto para o aberto. Mas aí tem outro problema, porque não tem casa do albergado. Verdade. Não tem. O Estado não investiu em execução da pena. E aí o que a lei prevê no artigo 117 da LEP? Que cabe regime domiciliar aberto para pessoas que lá estão numeradas. Maiores de 70 anos, pessoa com deficiência, mulher gestante. O que os ministros decidiram? Diante da absoluta violação da Constituição, temos que flexibilizar essas normas, porque o preso não pode ser punido além daquilo que a Constituição autoriza. Então, se ele está no regime fechado, tem direito de estar no semiaberto, não tem vaga, vai direto para o aberto. Né? Então, tem que seguir no mínimo essa diretriz. Tem que seguir no mínimo essa diretriz. E aí, já para antecipar, antes que essa é a grande questão, né, polêmica, que é o julgamento que foi feito no Paraná, salvo engano, que foi a decisão que nós discutimos, Suzuki, referente ao preso que supostamente integraria o PCC, a organização criminosa, o primeiro comando da capital.
e que ele, condenado por tráfico de drogas, lavagem de capitais e porte de armas, em regime fechado, cumprindo pena em regime fechado, o juiz, considerando essas recomendações, foi além dela, porque ele estava no regime caso, o juiz concedeu saída temporária. E nós sabemos que a saída temporária só é cabível para presos que cumprem pena em regime semiaberto. Né? Está me ouvindo aí ou não? Sim, estou ouvindo, normal, normal. Está aparecendo aqui alguma coisa que o sistema está caindo, mas acho que não caiu, não. Então, o juiz foi além. O juiz foi além e concedeu a saída temporária, levando em consideração que o sujeito era hipertenso. E aí, diante disso, que foi além da recomendação do CNJ, é que eu proponho essa discussão com você. O que você achou dessa decisão do juiz lá do Paraná? Salvo engano, é do Paraná. Então Hans, até isso aí vai de encontro com uma pergunta que o Brandon fez aqui, né? Se a progressão de regime mantém a progressão como a gente já conhecia, do fechado para o semiaberto para o aberto, né? Então acho que isso aí já esclareceu, né, Brandon? Então a gente está vendo que nós temos situações que, mesmo no regime fechado, existe a possibilidade da progressão de regime para, inclusive, cumprindo prisão domiciliar. Eu, particularmente, Hans, é o que eu falo para você, e é o que eu tenho ponderado aqui em todas as minhas lives. Primeiro, bom senso. Né? A gente tem que analisar sempre sob a ótica do bom senso, e quando a gente trata de execução penal, a gente tem que ver caso a caso. Acho que a gente tem que ver casos pontuais no caso concreto. Eu particularmente, não sei dos detalhes, a gente estava discutindo sobre esse caso, mas não sabia dos detalhes do caso, né, se ele era do PCC ou não. Mas, assim, independentemente da pessoa, né, acho que a gente tem que analisar os requisitos da lei. Se os requisitos da lei realmente falam da possibilidade, eu acho que, né, independentemente se o cara é do PCC ou não, tem que conceder. Né? Então a gente tem que parar, né, com a questão do direito penal do autor. Né? A gente está vivenciando tempos extremos. A gente está falando que tem que punir só porque o cara já é traficante. Né? A gente está esquecendo que a gente tem que se lastrear sobre o princípio da legalidade. A gente tem que aplicar a lei nos limites da lei. Né? Só que a gente está vendo que são excessos de todos os lados. Né? Os excessos são de todos os lados. E é o que a gente está. A gente está ouvindo muito. A gente está ouvindo muito o tal do poder da caneta, Hans. O poder da caneta, a gente é uma das expressões aí que mais eu tenho ouvido, né? Mas é que isso aí é histórico, tá? Para aqueles que estão acompanhando a live, o poder da caneta, isso é histórico, né? Mas a gente está vendo que hoje o poder da caneta é o que está mais valendo, né? Inclusive aqueles que têm a detenção do poder da caneta, eles estão esquecendo de um dos princípios mais importantes, que é a legalidade. Então acho que a gente tem que pensar muito nessas questões, né? A gente tem que pensar muito, refletir muito. O que vai lastrear o nosso pensamento, né? Principalmente em tempos de pandemia, tempos de exceção. Aí. A gente tem que ter um norte. A gente tem que ter um norte, e o nosso norte, quando se trata de legislação, é a Constituição. Né? Então, a gente tem que lastrear tudo com base na Constituição. E, infelizmente, a gente está esquecendo, por conta aí, às vezes, né, discursos populistas, né? Novamente aquele papo de que bandido bom é bandido morto, se está com dó do preso leva para casa, e etc, e etc. Não, tem um que é bom, que foi dito em rede nacional. Se você tem dó de bandido, então leve para casa. Isso aí. Porque, veja, até o Maurício está falando aqui. A gente está falando de presos, né? A gente está falando de presos adultos, mas o Maurício está falando bem aqui da questão dos menores, né? Das medidas socioeducativas. Eu também milito, né, na apuração de ato infracional, e visitar lá os menores, para quem não tem a mínima noção, né, os estabelecimentos de aplicação de medida socioeducativa não tem muita diferença do que é um sistema penitenciário normal.
A diferença é que eles têm um pouquinho mais de liberdade, né? E não precisam, não usam algemas e essas coisas, né? Então, assim, mais um sistema ali de aplicação de medida socioeducativa, principalmente ali no Brás, que eu conheço as UIPs ali, eu sei que não são fáceis, né, Maurício? Mas realmente, é que, assim, se a gente está falando e tendo dificuldade em falar em sistema prisional, né, e de menores, de maiores, é que a gente está vendo que é o que o Hans falou. O Estado ele não tem essa preocupação em investir na execução penal. Né? Por quê? Porque a população referenda esses discursos. Né? E a gente tem que pensar que, repito, não é pela questão de que o preso não vai pagar. Aliás, ele tem que pagar, mas ele tem que pagar com pelo menos de uns requisitos mínimos, né, de vivência de ser humano, né? E é por isso que reclamam aí dos direitos humanos e falam dos direitos dos humanos, né? Mas é que todo e qualquer ser humano tem que ter um mínimo para sobreviver. E é o que a gente não está vendo, é o mínimo para sobreviver. Né? Então, acho que todo ser humano que pratica um crime, ele tem que pagar, mas tem que observar pelo menos o mínimo. Né? Não sei se você viu que o projeto é para que alguns presos que estejam né, nesse grupo de risco cumpram a prisão em containers. Não sei se você chegou a ver essa questão aí. Né, que Eu vi, vai até e de encontro, evidentemente. vai até um pouco de encontro aí, né? Que o Simão está falando aqui, o Vander está falando que a expectativa da morte em situações que a gente está mais ou menos vivenciando seja até pior, né? Porque é como se fosse uma tortura, né? O cara vivenciando ali e vendo que tem um cara com coronavírus, sabendo que ele provavelmente vai ficar doente também, né? É um negócio que vai criar uma ansiedade no cara que vai quase que se tornar uma tortura pro cara. Né? Ah, sem dúvidas. Eu tô. O Suzuki está escondido aí, mas ele está trajado de super-homem Não, ali. já mostrei, já mostrei. Ó. Olha lá. Agora, eu tô aqui de verde, ó. Isso aqui tem uma mensagem subliminar. Ou é que é palmeirense ou é Porque que é o verde é a Hulk. cor da esperança. Eu não vou dizer que algum time aí tem esperança de ter um. Não vou Mundial. falar nada disso, senão o pessoal vai abandonar a nossa live aí. Né? Mas, mas o verde é a cor da esperança. E na perspectiva das finalidades da pena, eu não vou entrar em detalhes, mas tem a retribuição, a prevenção, se subdivide em prevenção geral, especial, positiva, negativa. O mínimo que se exige de qualquer reprimenda é que não retire a esperança do sujeito de melhorar, como se diz, ressocializar ou de se reintegrar ao sistema social. E a pena de morte e a prisão perpétua, por que elas violam o sistema constitucional? Porque elas tiram a esperança. Isso viola a dignidade da pessoa humana. E aí, no caso, a expectativa da morte como foi dito aí, sem dúvidas, pior. O sofrimento psicológico, como diria o Foucault, as penas modernas não atingem mais o corpo, mas a alma do condenado. Né? E aí alguém poderia objetar, mas o PCC, né? O juiz ali na decisão baseou-se no informativo 504 do Supremo, que é o julgamento de um recurso ordinário em habeas corpus, em que numa situação excepcional concedeu, no caso de doença grave, mesmo a pessoa cumprindo o regime fechado, concedeu a saída temporária para fazer tratamento, em razão da ausência de médico no estabelecimento. O que eu quero salientar aqui é o seguinte, por que o PCC existe? Eu não sou um estudioso da história desta organização, mas o pouco que sabemos é que ele surgiu lá no vulgo Piranhão, né? O estabelecimento penal de Taubaté, formado em tese por 8 indivíduos que teriam construído ali o estatuto do PCC, um deles, que ainda, acho que o único vivo é o Geleião, não é isso? Não, o Marcola. Que está preso. É o Marcola, não é o Marcola? Não, mas o Marcola acho que não era um dos fundadores. O fundadores só tem um vivo que se chama, salvo engano, vulgo Geleião. Alcunha. Por que surgiu o PCC? O PCC, eu não estou nem me referindo à questão das intenções criminosas, mas o PCC surge como um grupo de indivíduos que justamente queriam reclamar que o sistema carcerário brasileiro não cumpria a lei de execução penal. Qual era a reivindicação principal a princípio? Que a lei não era cumprida.
Então, a truculência do Estado, aquela questão, alguns vão dizer até que o massacre do Carandiru também fomentou isso. A truculência do Estado gerou uma das maiores organizações criminosas do nosso país, que hoje é muito difícil de ser combatida. Por quê? Será que um sistema penal extremamente rigoroso, duro, penas extremamente enérgicas, um sistema carcerário que parece mais masmorras da Idade Média e insalubres de castelos, será que isso vai resolver o problema da criminalidade ou vai piorar? Veja, o PCC, ele surge nesse vulcão de ilegalidades que acontece no Brasil. E ele surge para reivindicar direitos de presos. E agora olha o que nós temos aí. Agora nós temos uma organização criminosa que alguns vão dizer que já chega ao ponto de poder ser considerada, entre aspas, uma máfia. Então, assim, será que a violência estatal vai resolver o problema da criminalidade? Do ponto de vista teórico, e não para ganhar votos, ou eventualmente para fazer um discurso que vá atender a população em geral, eu digo que eu tenho sérias dúvidas e eu acho que violência estatal não vai resolver, porque isso já vem sendo feito há milhares de anos e não resolveu até hoje. Então, por que agora vai resolver? Eu acho que tem que se trabalhar a questão da violência, sobretudo o sistema penal, com estratégia, com políticas criminais baseadas em estudos estatísticos. Exatamente. E não, eu acho, eu penso assim e eu não mudo de opinião. Infelizmente é o que a gente mais tem vivenciado, né, Hans? Infelizmente. Aproveitando aqui o gancho, a Larissa está perguntando, né, se a resolução do CNJ tem algum efeito vinculativo, né? E, infelizmente, como o próprio nome já diz, viu, Larissa, é só uma recomendação. Tanto é que, não sei se aqueles que estão acompanhando viram uma decisão do desembargador aqui do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, falando que ele entendia que não poderia botar os presos soltos, colocar os presos em condição de liberdade, porque o coronavírus é um vírus que vai pegar a todos, né? E as únicas duas pessoas que eventualmente não vão ter contato com o coronavírus são os dois astronautas que estão fora do mundo, né? Que estão aí no espaço, né? Então, assim, para você ver e entender, Larissa, que cada juiz, e é o que eu estava falando, poder da caneta, né? Logicamente que existem recomendações, inclusive temos leis, Larissa, mas que às vezes algumas leis são descumpridas em nome do poder da caneta. Então, é isso que eu queria dizer com o poder da caneta, né? Então, acho que essa questão de que algumas pessoas são detentores desse poder, e essas pessoas elas acabam não observando mais critérios, né? Principalmente princípios, né? Ou a própria Constituição, e fica uma decisão, às vezes, fugaz naquela questão do que eu acho que é, e como eu sou o detentor do poder, eu vou fazer assim, né? Então, acho que essa questão aqui a gente, e que eu, como operador do direito, né, professor ainda, eu fico extremamente chateado por conta dessas ilegalidades e absurdos que a gente vê, né? Inclusive, o professor Nelson está colocando aqui, populismo e direito penal midiático atrapalham a aplicação do direito e deseducam. Mas por aí. Sem dúvida. Gabriela, mas eu não diria que discordo de você referente à recomendação de ela não ser vinculante. Não concordo que é uma recomendação, isso é evidente. Por outro lado, a súmula vinculante 56 é evidentemente vinculante. E a súmula vinculante, ela remete ao recurso extraordinário. E o recurso extraordinário remete à DPF 347, do estado de coisa inconstitucional. Então, eu tenho a impressão que a recomendação é um conjunto de diretrizes, mas as decisões do STF têm caráter vinculante. Em controle concentrado de constitucionalidade, até o ministro Fux, no julgamento da DPF, diz: nós aqui, como Corte Constitucional, não temos uma missão apenas jurisdicional, mas pedagógica, para mostrar para os juízes, olha, você tem que cumprir a lei. Se a lei está prevendo que tem medida cautelar e que a prisão preventiva é a última ratio, aplique a lei, né? Juiz não é agente de segurança pública. Juiz não é agente de segurança pública. Segurança pública é feita pelo Poder Executivo.
Juiz atua nos limites, como você salientou, da legalidade. Aí eu acho que alguém perguntou, Suzuki, eu não me lembro quem, eu acho que a pessoa estava fazendo referência às novas diretrizes de progressão de regime do pacote anticrime, né? O novo artigo 112. Se for isso, só responder para quem perguntou que a nova redação do artigo 112, que trata da progressão de regime, em percentuais, não é, de 16 até 70%, isso não pode retroagir para alcançar fatos do passado, em virtude do princípio da irretroatividade da lei prejudicial. Não Sim. sei se era, acho que alguém perguntou Não, sobre. foi o. Esqueci. Então, era aquela pergunta que. É, mais ou menos isso, com base com aquilo que eu tinha perguntado para você. Foi o Brendo que tinha feito isso. Ah, o Breno. Isso, Brendo. Tá. Bom, acho que a gente já está aí seguindo para os 5 minutos finais da live, Hans. E acho É que verdade. a gente conseguiu aí abordar bastante coisa. A gente conseguiu falar um pouquinho aí do filme, né? E para aqueles que não assistiram, repito, é um filme emocionante. Aqueles que tiverem coração meio fraco, não recomendo, porque a história ela é Lingo, impactante. lingo, lingo, lingo. Lingo, lingo, né? Lingo, lingo, xixalás, não é fácil não. Então, assim, mas retrata um pouco, né? E principalmente a questão, porque lá existia ainda a pena de morte, né? E que é o que foi retratado no filme, né? E por isso o milagre da nossa Cela 7, né? E não vou contar mais spoilers, não, né? E acho que vale a pena aí, quem não assistiu, assistir, porque, repito, não se trata de Vale a direito, pena. não se trata de direito penal, mas se trata um pouco da questão da humanização das penas, sobre a questão sobre pena de morte. Eu acho que todos esses debates que todo mundo chega e fala que vamos diminuir a maioridade penal, vamos voltar à pena de morte. Acho que esses discursos populistas aí, né, que a gente tem que sempre pensar, né, antes de falar alguma coisa, principalmente todos aqueles que são estudantes do curso de direito, que são estudantes do direito como eu, porque eu nunca vou parar de estudar o direito, né, principalmente o direito penal. Então acho que é isso que essa lição que fica do filme e que por isso que eu recomendo, né, para aqueles que não assistiram, para que assistam o filme, porque ele retrata muito bem essas questões, né, de humanização da pena e da aplicação da pena e eventualmente da pena de morte, né? Termina aí, Hans, então aí suas palavras finais aí. Eu quero agradecer a você, mais uma live. Espero que possamos fazer muitas Ó, o lives. professor Yuri, Agradecer todo o pessoal professor Yuri está que esteve participando aí. aí. Ô, professor, vamos fazer mais uma live aí com o professor. Começou 2 minutos finais, termina aí, Hans. Então, eu quero agradecer você, todo mundo que participou, os nossos amigos aí também, professores. Eu sei que tem muitos colegas professores. E todos os queridos alunos, queridas alunas, obrigado. A gente não sabe tudo sobre direito, mas é um prazer muito grande abordar essas questões. A gente aprende muito também com essas discussões. E eu quero terminar fazendo referência a uma frase que eu não vou citar o autor, mas que muita gente aqui conhece, que é a seguinte, né? E aí depois já passo para o Suzuki encerrar. A frase é a seguinte: levando em consideração essas decisões do Estado, como o Estado tem que agir diante dos presos, alguém certa vez disse que eu era um prisioneiro e fostes me visitar. Eu estava faminto e me destes o que comer. E se vocês, entre vós, algum de vocês fez isso também por mim. Eu não vou citar quem falou isso, mas deixa aí para os colegas Tá, que entenderam o meu recado. Um grande abraço valeu. e o Suzuki fecha aí. Muito Todos bem. fiquem maravilhosamente bem. Muito bem, a Vivian está falando que vai ter uma live lá com o professor Ricardo Martins, Vivian Camargo. Assistam lá a live dela aí, que vai ser um tema correlato, né? E agradeço também todos os participantes. Lembrando que eu recebi uma mensagem falando que existe uma água ungida de R$ 150 que cura o coronavírus. Será que isso é verdade? Será que isso é crime? E se você quiser saber esses detalhes, aguardem que a gente vai tratar em uma próxima live.
ok? Grande abraço a todos. Falou, Hans. Grande abraço. Abraço e obrigado Falou. a todos. Grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.